Fala galera do e-commerce na prática, beleza? Matheus aqui falando, faço parte do time de conteúdo. Hoje eu quero contar uma história para vocês, uma história real que aconteceu comigo. Eu tenho um e-commerce de moda, além de trabalhar aqui no e-commerce na prática, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que eu tive lá e uma pergunta que eu recebi do cliente que fez eu mudar totalmente minha percepção sobre como eu enxergo o meu negócio. Eu estava num dia, normalmente lá, vendendo, e vocês sabem quando a gente trabalha ali diretamente com venda, como que é aquela correria de estar todo dia matando um leão, né? E ali eu estava no dia a dia, na rotina, e eu recebi uma pergunta muito simples que para mim fez total diferença. Eu postei a foto de um produto e normalmente ali vem as curtidas, vem os comentários, algumas pessoas mandam um direct também, e uma das pessoas mandou um direct para mim com a foto do produto em anexo, assim, né, sabe? Quando responde ali no Instagram, que eu uso mais o Instagram como canal de vendas. Até se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre o Instagram, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar mais conteúdos sobre. E essa pessoa respondeu para mim um direct ali dentro, perguntando qual era o valor do meu produto. Parece uma pergunta muito simples, né? A gente que trabalha com comércio está acostumado a ouvir isso. As pessoas perguntam qual é o preço, como paga, qual o valor. E só que dessa vez ela me fez uma reflexão, sabe? Eu comecei a refletir muito mais, não só para responder de uma forma simples para ele qual era o preço. Geralmente, assim, eu já fiz feira, eu já trabalhei vendendo na rua, eu já trabalhei em várias oportunidades diferentes, tendo contato com o cliente, e eu sempre recebi essa pergunta, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre. E quando ele perguntou para mim qual era o valor, aí eu comecei a refletir. Eu levei essa pergunta mais pro pessoal do que parecia, eu imagino que o cliente não estava esperando aquilo, e eu comecei a pensar, de fato, qual era o valor que eu estava entregando na minha marca. E aí eu separei aqui alguns tópicos para comentar com vocês, porque a gente tende a comparar preço e valor e achar que é a mesma coisa, mas não é. O preço está totalmente ligado ao lado racional do teu cliente. Quando você dá o preço para o cliente, a primeira coisa que ele faz é analisar se aquilo é caro ou barato com base em questão financeira para ele, se cabe no orçamento dele, se tem concorrentes que vendem mais barato, se aquele produto tem uma qualidade que ele espera, ele só analisa de forma racional. Quando você vai falar de valor com o seu cliente, aí é outra história. Você vai entrar com ele num lado muito mais emocional, você vai ir mais fundo com essa relação com o seu cliente, e aí você consegue agregar de fato valor e cobrar o seu preço sem qualquer problema. Eu sofria uma dificuldade lá na minha loja, porque quando eu passava o preço, eu imagino que isso pode ter acontecido com você também. O cliente perguntava para mim o preço, eu falava, vou dar um exemplo. Eu na época vendia a camiseta a R$70, e aí o cliente perguntava para mim, eu falava 70 e eu sentia que ele dava aquela dúvida, sabe? Ele torcia o nariz, principalmente quando eu fazia feira, né? Que a gente tá ali na cara a cara com o cliente, e eu falava, ele torcia o nariz, aí eu já nervoso para fechar a venda, já chegava para ele e falava assim, não, tudo bem, eu consigo fazer um desconto, eu vendo para você por 60, eu vendo a 50, e abaixava meu preço, o cliente levava, ficava feliz da vida, né, porque pagou mais barato, mas eu ficava chateado ali porque eu não queria ter vendido barato, eu só vendia no desespero de fechar a venda porque eu não enxergava o valor do meu produto. E a partir dessa pergunta simples, eu parei e me perguntei, qual é o valor da minha marca? O que eu entrego de valor? E aí, a partir disso, eu comecei a fazer todo um estudo do meu negócio, do que eu entregava para o meu cliente e consegui construir valor para poder cobrar o preço que eu queria cobrar. E aí eu vou te dar uma dica de uma estratégia para você criar valor, na verdade para você identificar o valor da sua marca. A Babi falou sobre isso há pouco tempo aqui no canal, tem um vídeo ótimo, a gente vai deixar aqui no cartãozinho aqui em cima, que é sobre o círculo dourado, que é a estratégia que o Simon Sinek, que é um autor britânico, que ele desenvolveu para você entender qual é o porquê do seu negócio. Eu fiz essa pergunta para mim, que parece uma pergunta muito simples, eu parei, olhei para minha marca, eu falei, por que eu vendo roupa? Se você olhar de forma superficial, vender roupa é um artigo de necessidade, né, em muitos casos. A gente precisa de roupa no dia a dia, ninguém vai sair por aí pelado, a gente precisa se vestir, mas por que alguém vai escolher comprar com a sua marca, tendo em vista tantas opções que tem por aí, e até é possível conseguir roupas muito baratas ou até mesmo de graça. Pessoas conseguem doações de roupa. Se fosse só para necessidade básica, as pessoas não comprariam. Então, eu fiz essa pergunta para mim, perguntei por que minha marca existe e aí eu comecei a entender. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, da minha marca, o nome dela é Pormenor, e nessa marca eu falo com jovens de subúrbio e periferia do Rio de Janeiro. E aí eu já vendia para esse pessoal, mas eu não entendia exatamente o porquê. Eu só focava na parte estética, de fazer produtos bonitos, com estampas bonitas e tal,
e não prestava atenção exatamente qual era o porquê, qual era o valor que eu estava entregando. E aí quando alguém vinha comprar comigo, eu só tinha um argumento do benefício do produto. Eu só chegava para ele e mostrava: cara, compra comigo, essa camisa aqui é muito maneira, tem uma qualidade boa, o tecido é bom, olha só, tem uma estampa de qualidade. Eu só falava de motivos racionais. Então o cliente olhava, quando ele via o preço, ele achava que não valia a pena e desistia da compra. Quando eu comecei a comunicar o valor, mudou o jogo. E totalmente mudou o jogo, foi para outro nível. Eu comecei a falar por que ele deveria levar aquela camisa e eu ia mais fundo. Então, vou dar um exemplo aqui. Um cliente chegava para mim e falava da camiseta e eu falava para ele: cara, essa camisa tem uma estampa que fala sobre a sua história. Essa camisa aqui fala da sua área, fala da sua origem, de onde você veio. Ela tem valores que são parecidos com o seu. Se você usar ela numa festa, num evento, no lugar que você for, as pessoas vão te notar e vão saber que você faz parte de alguma coisa muito maior, de uma causa. Isso já dava outro impacto e a pessoa na hora não queria nem saber o preço, já pedia a camisa antes mesmo de perguntar o preço e no final a venda era muito mais fácil. Então eu queria deixar aqui para vocês uma pergunta: como vocês estão criando valor no negócio de vocês, como vocês estão criando valor para a marca de vocês, para o seu produto? Não foca só no preço, o preço é perigoso você entrar em guerra de preço, a gente tem muito conteúdo falando sobre isso, então foca de fato em criar valor para o seu cliente e deixa aqui nos comentários para mim como você está criando esse valor atualmente, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte aqui do conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero trazer mais conteúdos a respeito de moda, e-commerce de moda, como vender roupa na internet, porque é uma especialidade minha, eu já trabalho com isso há alguns anos. Deixa aí o like para eu saber que você gostou e também não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo que vai vir, beleza? Deixa aí os comentários, um grande abraço e até logo.